E quando nós estamos focados apenas no problema, sem ampliarmos a nossa visão para ter uma visão mais panorâmica, seria como se nós estivéssemos colocando em nós mesmos um tipo de antolho invisível, aquela viseira invisível que limita a nossa visão. Então, mas por que, mesmo tendo o conhecimento do que é certo e do que é errado, nós continuamos repetindo alguns erros? Então, quando nós agimos de forma diferente com o que a nossa consciência superior nos orienta, costumamos entrar em conflitos interiores. Mas será que tem situações em que nós escorregamos, mas nós não percebemos? Cada coisa que nós conseguirmos corrigir em nós vai ser um ponto de luz que nós acendemos no nosso coração, que vai servir de claridade para iluminar os nossos caminhos e os caminhos das pessoas a quem nós ajudamos. Este vídeo traz reflexões sobre como nós podemos estar vivendo pelas aparências. E vamos ver também aplicações práticas de como nós podemos ir além das aparências e ter menos sofrimentos emocionais. Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar várias experiências, dicas, pesquisas, ideias. E eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. A você que está chegando agora, que está me conhecendo agora, ou a você que já me acompanha através dos meus vídeos, através das minhas lives. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é além das aparências e os nossos sofrimentos emocionais. Então, pode ser que nós aparentamos ser pessoas que cuidamos dos bens das outras pessoas. Quando falamos de bens, podemos dividir em bens materiais e bens espirituais. Com relação aos bens materiais das outras pessoas, provavelmente nós não tomamos posse indevidamente, sem autorização. Mas quando tratamos de bens espirituais, será que nos comportamos da mesma forma? Quando nós usamos da irritação ou da nossa agressividade, seja física, verbal ou através de gestos, será que não estamos tentando tomar posse da tranquilidade da outra pessoa? Ou será que nós não estamos roubando as esperanças, os sonhos, o entusiasmo, o tempo ou a alegria das outras pessoas? E será que nós não estamos tirando as coisas boas delas e trocando por amarguras, por tristezas, por desânimo, através de calúnia, através de maledicência, por exemplo? Então, por que eu estou abordando esse tema? Porque eu mesmo, por várias vezes, agi dessa forma com agressividade nas minhas palavras, agressividade no meu tom de voz, onde eu fazia críticas, tirando as esperanças e os sonhos das outras pessoas. E com isso eu estava tirando também o entusiasmo, a alegria que elas tinham em realizar algo. E o pior é que eu fazia isso achando que eu estava ajudando a pessoa. Mas na realidade, pensando de uma forma mais profunda, eu estava querendo que as pessoas agissem da forma como eu queria que elas agissem. Que pensassem como eu estava pensando, ou seja, que pensassem dentro da caixa, como eu estava pensando. Com aquele pensamento estreito, olhando apenas para aquilo que eu queria ver. Com relação a, por exemplo, cavalos, eu não sei se hoje ainda colocam, mas antigamente se colocavam viseiras, chamadas de antolhos, para que o cavalo não se distraísse, para que o cavalo não se espantasse com as outras coisas ao redor. Então o cavalo era direcionado para olhar apenas para frente, apenas para aquele espaço que ele tinha.
E também aqueles antolhos ou aquelas viseiras serviam para que os cavalos não saíssem do rumo. E quando nós estamos focados apenas no problema, sem ampliarmos a nossa visão para ter uma visão mais panorâmica, seria como se nós estivéssemos colocando em nós mesmos um tipo de antolho invisível, aquela viseira invisível que limita a nossa visão. E para sermos mais abertos, nós precisamos aceitar as coisas novas e aprender com elas. Senão nós podemos somatizar esse comportamento e afetar o nosso corpo físico e até mesmo o nosso psiquismo. E minha mãe escreveu aqui: boa noite, Hugo, e a todos. Paz e bom a todos. Boa noite, mãe. Obrigado por estar aqui também. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: boa noite, excelente reflexão. Para ensinar, para amar, temos que ter paciência e amor. Também é uma forma de caridade. É isso mesmo, Maria Lígia. Essa também é uma forma de caridade. Muito obrigado pelo seu comentário. E a Maria Lígia escreveu também: como você abre nosso entendimento. Gratidão. Muito obrigado, Maria Lígia. Então, gratidão a todos vocês por estarem me acompanhando aqui na live ou me acompanhando aqui no vídeo gravado. Então sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então, dando continuidade, como toda ação tem um efeito, em algum momento da nossa vida vamos receber de volta a ação que nós tomamos, seja nas más ações ou nas boas ações. Então, com relação ao que eu comentei antes, que eu agia, e às vezes ainda ajo com agressividade nas minhas palavras, agressividade no meu tom de voz, onde eu fazia críticas, tirando as esperanças e os sonhos das outras pessoas, assim também, na minha jornada de vida, vinha encontrando pessoas que agiam comigo da mesma forma como eu agia, onde a vida estava querendo me mostrar, fazendo eu ver como eu me comportava e como eu fazia as outras pessoas sentirem. E por outro lado, também venho encontrando pessoas que vêm me ensinando como agir de forma diferente, ou seja, pensar fora da caixa e agir com empatia e compaixão. E colocando em prática, eu percebo que quando as pessoas compartilham seus desejos, seus anseios, seus sonhos, eu venho procurando compreender e apoiar também seus projetos de vida. Mas é claro que eu ainda escorrego e eu ainda erro. Mas eu procuro errar cada vez menos, ou seja, procuro acertar cada vez mais. E como eu comentei, toda causa também tem um efeito. Então, além de eu sofrer o que eu havia feito as outras pessoas sofrerem, eu também tinha diarreias constantes, pelo menos uma vez por semana. E aí eu pesquisei pela medicina psicossomática e descobri que a diarreia ocorria em mim porque eu estava somatizando algo. Ou seja, eu estava sofrendo no meu corpo físico devido à forma como eu pensava, devido à forma como eu agia. Então, o que a diarreia tem a ver com a forma como eu me comportava? Então, de acordo com a psicossomática, de acordo com as pesquisas que eu fiz, a diarreia que eu tinha estava associada ao desapego repentino que eu tinha com relação aos ensinamentos, sem eu colher os aprendizados necessários. A partir de então, eu comecei a prestar atenção nas oportunidades de aprendizado em tudo que eu vivenciava, em tudo que eu lia, tudo que eu assistia, tanto em aulas, palestras, vídeos, e comecei a aprender a conectar esses aprendizados. E ainda continuo aprendendo a conectar esses ensinamentos, pois são muitos, eu ainda tenho muito para aprender. E isso só foi possível depois que eu comecei a me tornar menos arrogante, quando eu comecei a descobrir que eu não sabia de tudo. Agora eu só sei que nada sei, copiando aquela frase atribuída a Sócrates. Assim, percebendo que eu só sei que nada sei, que ainda tenho muito para aprender, eu caminho na direção
da busca por mais conhecimentos, por mais aprendizados. Então, fazendo isso, a minha diarreia começou a diminuir, até parar de acontecer como acontecia antes. Eu, por exemplo, já não me lembro da última vez que aconteceu. Até mesmo a intolerância à lactose que eu tinha, eu deixei de ter. Porque quando eu tomava leite, ou eu comia queijo, ou mesmo pizza que tinha queijo, o meu intestino desandava. Até que eu resolvi fazer um teste. Em um dia eu estava de férias em hotel fazenda e fiz esse teste, onde eu passei a tomar leite de vaca de verdade. Então nesse hotel fazenda eu estava de férias, passando alguns dias, e aí eu aproveitei e tomei leite de vaca de verdade. E nada aconteceu. E no café da manhã dos dias seguintes, também eu tomei leite de novo, e nada aconteceu. Então, atualmente, eu não bebo mais leite de vaca, como algo corriqueiro, pois eu assisti alguns vídeos e eu vi que nesses vídeos as vacas eram separadas dos seus bezerros. E também eu via o modo de como era feita a coleta do leite, através de máquinas de sucção. Eu achei aquilo que me pareceu um tanto agressivo, que acabava judiando demais as vacas e também judiava os bezerros por não conseguirem ser amamentados. Então eu substituí o leite de vaca por leite de vegetais, como leite de aveia, leite de castanha de caju, leite de amêndoa, leite de soja. Então assim eu não estava influenciando, não estava contribuindo para aqueles maus tratos que eu tinha visto nos vídeos, né? Então, como eu tenho conhecimento da minha imperfeição, da minha sombra, cada vez que eu escorrego no mesmo erro, a minha consciência me avisa que eu errei. E vem a dor por eu ter errado de novo. Nessas situações eu procuro corrigir o mais rápido possível, procurando diminuir a duração do meu sofrimento emocional. Promoções da Neide escreveu: boa noite, temos que trabalhar nosso orgulho, nosso ego. Isso mesmo, temos que trabalhar o nosso orgulho, nosso ego, cada vez mais, né? Um pouquinho a cada dia. Promoções da Neide escreveu: eu tenho diarreia também. Então seria bom consultar um médico também, fazer as outras consultas, as outras pesquisas, por exemplo, com médicos homeopatas, e também procurar estudar um pouquinho da parte da medicina psicossomática e aliar todos esses conteúdos para poder ajudar a resolver essa questão da diarreia. Então é importante fazer os exames médicos, os exames clínicos, para ver se não tem alguma outra anormalidade também. Ok, Neide? Muito obrigado por você comentar. Amor e Compaixão escreveu: hoje sou melhor do que ontem, evoluindo sempre as minhas emoções. Olha que bacana, muito obrigado pelo seu comentário, muito bacana isso. O importante é nós evoluirmos sempre, né? Sermos sempre hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, um passinho de cada vez. Muito bom. Suzana Nery escreveu: boa noite, Hugo Mizukami. Opa, entrou uma tela aqui na frente. Suzana Neres escreveu: boa noite, Hugo Mizukami, nos faz pensar e repensar. Olha que bacana. O bacana também de tudo isso é, se algo fizer sentido também, que nós procuremos colocar em prática o mais rápido possível para ajudar a fixar aquilo que fez sentido para nós. E quanto mais nós começarmos a colocar em prática aquilo que faz sentido, vamos crescendo interiormente. E quanto mais nós crescemos, menos sofrimentos emocionais nós temos, ou mais rapidamente nós conseguimos superar os nossos sofrimentos emocionais. Obrigado pelo seu comentário também, Suzana. E Tereza Ramos escreveu: boa noite, Hugo, e a todos. Excelente reflexão. Cada dia evoluindo devagar e sempre. Gratidão. Boa noite, Tereza. Muito obrigado pelo seu comentário. Cada dia evoluindo um pouquinho, né? Devagar e sempre. O importante é não parar. Carmen Dias escreveu aqui: vim pelo amor e compaixão. Olha que bacana.
Muito obrigado pelo comentário, Carmen, e obrigado também por indicar aqui a minha live, indicar a minha página para Carmen, Amor e Compaixão. Muito obrigado. Obrigado pela indicação. Tatiane Lima escreveu muito conteúdo, Amor e Compaixão. Que bacana, Tatiane. Muito obrigado pelo comentário também. Amor e Compaixão, muito obrigado por indicar também, por compartilhar minha live. Muito bacana. Eliana Ramos escreveu aqui, são testes para ver se aprendemos realmente as lições. Realmente, na nossa vida, nós passamos por vários tipos de provas e eles são realmente testes para ver se nós aprendemos. Igual como quando nós estamos na escola, né? Depois do professor ou da professora ensinar a matéria, tem o momento da prova. É para nós provarmos se nós realmente aprendemos a lição ou não. Isso mesmo, Eliana. Muito obrigado pelo seu comentário. E Luzia Luz escreveu, boa noite, amigo Hugo Mizukami. Uma abençoada live para você. Gratidão pelos ensinamentos e reflexões. Estou prestando atenção nos conteúdos. Obrigado, paz e luz. Boa noite, amiga Luísa. Muito obrigado por você estar aqui também, prestando atenção aqui nas reflexões, prestando atenção aqui nos ensinamentos. Muito obrigado por você acompanhar também. Obrigado a todos e a todas por estarem aqui me acompanhando na live ou me acompanhando no vídeo gravado. Muito obrigado. Então, paz e luz a todos também. Então, mas por que, mesmo tendo o conhecimento do que é certo e do que é errado, nós continuamos repetindo alguns erros? Isso acontece porque os nossos instintos animais inferiores ainda estão presentes junto conosco. E quando nós não vigiamos esses instintos animais mais inferiores, eles aparecem, pois ainda eles não estão totalmente domesticados. Mas também tem situações na nossa vida que às vezes percebemos apenas o resultado do reflexo das nossas ações, mas nós não paramos para refletir que nós mesmos fomos os causadores daquilo. Então aqui vale salientar a importância de nós pararmos para refletir sobre a lei de causa e efeito, que é uma lei da natureza, que é uma lei de Deus. Então, além de nós termos aparência de boas pessoas, nós precisamos também tomar o cuidado de vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, vigiar as nossas ações, o quanto for possível, o quanto estiver ao nosso alcance, no nosso nível de conhecimento e dentro das nossas capacidades, para que nós possamos realmente nos comportar cada vez mais em alinhamento com a nossa consciência, em alinhamento com as leis da natureza, de acordo também com as leis de Deus. E quanto mais nós estivermos alinhados com estas leis, menos sofrimentos emocionais nós vamos ter, ou menos tempo nós vamos passar nesses sofrimentos emocionais. Amor e Compaixão escreveu, esse conteúdo de hoje vai me ajudar muito. Olha que bacana, muito obrigado pelo seu comentário. Amor e Compaixão, que bacana, muito obrigado. Então, quando nós agimos de forma diferente com o que a nossa consciência superior nos orienta, costumamos entrar em conflitos interiores, que são os momentos em que nós não conseguimos colocar em prática o que nós sabemos. E o que acontece nessas situações é que pode surgir na nossa própria fala, ou pode surgir através de alguma atitude nossa, algo que não está de acordo com os nossos preceitos, algo que não está de acordo com o nosso discurso, algo que não está de acordo com a nossa consciência. Essa atitude denota que nós ainda estamos nos deixando cair pelas nossas fragilidades, pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições, pelas nossas sombras. E nesses momentos costumamos sentir vergonha, ou mesmo sentir dor, que nos trazem sofrimentos emocionais. Então a vergonha ou a dor
que se originam através dos nossos conflitos interiores, normalmente acontecem quando nós queremos que as pessoas ajam de acordo com o que nós gostaríamos que agissem. Mas muitas vezes nós mesmos não conseguimos fazer o que nós dizemos para as outras pessoas fazerem. Então existe aquela frase que diz assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então são nesses momentos em que nós escorregamos e percebemos que escorregamos, percebemos que erramos, nós costumamos sofrer emocionalmente. Mas será que tem situações em que nós escorregamos, mas nós não percebemos? Sim. Então existem aquelas situações que nós erramos, não percebemos que nós erramos e continuamos repetindo os mesmos erros, tendo os mesmos sofrimentos emocionais. E aí, a partir do momento em que percebemos que nós erramos, ao invés de nós nos envolvermos em culpas paralisantes, em remorsos paralisantes, ou persistirmos na teimosia de continuar repetindo o mesmo erro, ou persistirmos em ficarmos indiferentes, não dando a devida atenção ao erro que nós cometemos, então, ao invés de tudo isso, vale a pena nós pararmos para refletir, assumindo a responsabilidade pelos nossos erros, acolhendo as nossas imperfeições, acolhendo as nossas sombras, para verificar como nós podemos melhorar da próxima vez. E quando nós paramos para refletir, nós deixamos de ser comandados apenas pelas nossas emoções e deixamos a nossa razão atuar. E quanto mais a nossa razão, a nossa consciência superior entrar em ação, mais serenidade nós vamos ter para refletir melhor sobre o ocorrido. E a partir do momento em que temos essa consciência, cada vez que nós formos corrigir ou criticar alguém, nós vamos passando a consultar antes a nossa consciência se nós temos dado o exemplo correto na nossa fala, na nossa atitude. E cada vez mais, conforme nós vamos aprendendo a olhar para nós mesmos antes de criticar alguém ou antes de corrigir alguém, nós vamos viver menos de aparências e vamos viver com mais coerência. Assim, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir serão gradualmente mais coerentes com o que a nossa consciência superior nos orienta. Então existe até uma frase que foi atribuída a Francisco de Assis. Não sei se a frase é dele, que diz assim: pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Então essa frase nos ensina a colocar em prática o que a nossa consciência superior nos orienta, porque as nossas ações são orientadas pelos nossos conteúdos interiores, pelos nossos pensamentos. Então, quanto mais bons exemplos nós dermos, mais nós vamos colocar em prática o que a nossa consciência superior está nos orientando. E quanto mais coerência nas ações no bem, quanto mais coerência entre os nossos pensamentos e as nossas ações, mais luz nós passamos a produzir. E quanto mais luz nós produzimos, mais nós iluminamos as nossas sombras, que passam a integrar a nossa luz interior. Quanto mais luz interior, menos sofrimentos emocionais nós vamos ter. Promoções da Neide escreveu aqui: é muito difícil mudar um comportamento. Eu erro muito, depois me arrependo. Dói muito. Olha que bacana isso que você escreveu. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência também. Realmente é muito difícil nós mudarmos um comportamento, mudarmos um hábito, porque aquilo está muito enraizado em nós. Há muito tempo nós viemos tomando ações e pensando da mesma forma. Então essas mudanças acontecem gradualmente. A mudança não acontece da noite para o dia.
Por isso que é importante nós exercitarmos um pouquinho a cada dia para procurarmos da próxima vez fazer melhor do que a vez anterior. E assim nós vamos nos melhorando gradualmente e a dor vai diminuindo também, ou o tempo da duração dessa dor também vai diminuindo. Então é importante que você comentou aqui que muito depois se arrepende e dói muito. Então é importante, isso que você comentou também, que nesse caso você está conseguindo perceber que agiu de forma equivocada. Então esse é o primeiro passo para que possamos realizar alguma mudança no nosso comportamento. Assumir que nós erramos. Porque se nós não assumirmos que nós erramos, nós não temos nada para mudar. Então esse ponto é bastante importante. Mas procure exercitar um pouquinho a cada dia, que gradualmente as coisas vão melhorando. Ok? Mas muito obrigado pelo seu comentário. Promoções da Neide. Então vou repetir aqui o que a Eliana Ramos escreveu. A consciência é o remo que faz o barco da nossa vida seguir adiante. Olha que bacana. Muito obrigado por compartilhar essa sua reflexão. Isso mesmo, a nossa consciência que faz com que nós possamos seguir adiante e também seguir para cima, evoluindo sempre, né? Muito obrigado pelo seu comentário, Eliana. Muito bacana essa frase. E a minha mãe escreveu aqui, a natureza não dá saltos e a obra da evolução é lenta, mas podemos acelerar esse processo através da reforma interior, que devemos começar pela educação da mente. Acho. Isso mesmo, muito obrigado por compartilhar essa sua reflexão também, muito bacana. Realmente a natureza não dá saltos, então nós também não vamos conseguir mudar da noite para o dia os nossos comportamentos, aqueles que estão muito enraizados dentro de nós. Por isso que é importante a prática diária, pouquinho a cada dia, dar um pequeno passo a cada dia. E isso acontece também, essa reforma interior acontece através da educação da mente mesmo, é isso mesmo. Só que para educar nossa mente nós precisamos adquirir conhecimentos diferentes daqueles que nós temos. Porque se nós não adquirirmos conhecimentos novos, vamos continuar agindo com os conhecimentos que nós temos, que faz com que nós continuemos errando. Então por isso é importante sempre buscarmos por conhecimentos novos e que sejam úteis. Por que eu digo isso? Conhecimentos que sejam úteis. Porque conhecimento está aos montes. Se nós entrarmos na internet, tem informações de montão na internet. Mas nem tudo serve para nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. Então por isso que quando eu digo conhecimentos úteis, são aqueles que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores. E quanto mais conhecimentos novos nós adquirirmos, nós vamos aumentando a quantidade de ferramentas que nós temos para lidar com as várias situações da nossa vida. Senão nós vamos continuar dando voltas no mesmo lugar com o mesmo conhecimento que nós temos. E a partir do momento que nós recebemos conhecimento novo, um aprendizado novo, nós temos outras possibilidades para resolver aquele mesmo problema. E normalmente quando nós estamos abertos para receber essas novas informações, nós recebemos as informações que nós precisamos para ajudar a resolver o nosso sofrimento emocional. E nada acontece por acaso, tudo acontece no seu tempo. Porque se nós não tivéssemos condições de resolver um determinado tipo de dor, um determinado tipo de sofrimento, aquilo não estaria acontecendo na nossa vida naquele momento. Deus e o universo não colocariam na nossa vida naquele momento. Então cada coisa tem o seu momento certo de acontecer. Por isso que é importante a gente lembrar que nada acontece por acaso. Então obrigado pelo comentário, mãe, muito bacana. Bastante profundo também. E a Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu, até no amor não podemos nos fazer amar. Procurar amar sem esperar nada em troca. Exatamente. Que o amor verdadeiro é aquele amor que não espera nada em troca. Apenas doa. Exatamente, isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário também, Maria Lígia. E a Daí
Alves escreveu aqui, boa noite, perdoe-me o atraso. Boa noite, Adair, não tem problema não. Não se preocupa com o atraso não, é importante que você conseguiu chegar aqui na live. Muito bacana, muito obrigado por estar aqui também. É importante que você está aqui presente, acompanhando também a live. E também quero agradecer a todos vocês por estarem adequando os seus horários para poderem assistir essa live. Então, muito obrigado a vocês. Então, é importante que analisemos a nós mesmos além das aparências, o que nós levamos dentro de nós quando nós estamos ajudando outras pessoas. Por exemplo, quando nós estamos ajudando a distribuir alimentos para quem se encontra em dificuldades, não nos deixemos cair na crítica ou na reprimenda às pessoas que estão passando pelo sofrimento. Então, ao invés da crítica ou da reprimenda, nós podemos atender com um olhar acolhedor, com alguma palavra de conforto, que vai ajudar mais a diminuir o sofrimento pela qual a pessoa está passando. E ao mesmo tempo, nós vamos estar exercitando a compaixão. Um outro exemplo também, que quando nós estivermos ensinando alguém que desconhece algo que nós conhecemos, ao invés de tratarmos com agressividade ou com irritação, procuremos praticar nossa paciência e procuremos falar de forma branda, de forma suave, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então vale lembrar que os conteúdos das lives, eles servem primeiro para mim, onde eu aprendo mais do que todos vocês que estão acompanhando aqui a live, o conteúdo da live. Então assim nós vamos aprendendo juntos, vamos crescendo juntos. Então nós temos várias possibilidades de ajudar outras pessoas, mas não devemos nos deixar levar apenas pela aparência exterior que nós estamos ajudando, e sim levar em consideração a dimensão da dificuldade de cada pessoa e a dimensão da dificuldade dentro de nós, onde devemos exercitar a bondade e também sermos prudentes nos nossos pensamentos e nas nossas ações, para que eles não nos façam escorregar em erros, não nos façam escorregar nas nossas sombras, nos nossos instintos animais mais inferiores. Quando nós estamos com um desejo de realizar o bem, mas que esse bem está oscilando de uma forma fraca, ou está oscilando de forma intermitente, como a luz de uma vela, esse desejo está vindo acompanhado com a nossa bagagem de sombras que nós carregamos, que nós viemos acumulando ao longo da nossa jornada de vida. Por isso existe aquela frase que nós podemos encontrar na Bíblia, nas cartas de Paulo: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, quando nós vamos realizar o bem, mas ainda nós estamos vacilando em realizar o bem, significa que a nossa bagagem de sombras está interferindo no bem que nós queremos realizar. Então, em cada assistência que nós damos aos outros, sejam com os temas relacionados ao corpo ou ao espírito, é preciso que nós nos aperfeiçoemos gradualmente no nosso modo de explicar, no nosso modo de tratar adequadamente as pessoas, sendo verdadeiros e sinceros no nosso auxílio, para não ficarmos apenas nas aparências de auxílio. E as aparências no auxílio ocorrem quando nós estamos ajudando, mas por dentro nós estamos reclamando, ou às vezes estamos até verbalizando a reclamação, ou estamos com algum pensamento negativo junto. São as nossas sombras aparecendo nas nossas ações ou nos nossos pensamentos. Porque quando nós queremos realizar o bem verdadeiramente, nós não conseguimos pensar no mal. Por isso a importância de nós começarmos a ver se nós estamos realizando o bem apenas pelas aparências ou estamos conseguindo realizar o bem verdadeiramente como nós queremos realizar.
Então, um exercício que nós fazemos quando ajudamos as pessoas mais próximas a nós, nos fortalece no bem. Porque às vezes tratamos melhor uma pessoa desconhecida ou uma pessoa que não está tão próxima a nós do que as pessoas mais próximas, as pessoas mais queridas a nós. São as situações em que as aparências de querer fazer o bem se apresentam com mais regularidade. Queremos fazer o bem, mas ainda carregamos as nossas sombras dentro de nós. A cada vez que fazemos esse exercício e percebemos a questão da aparência, podemos parar para refletir onde nós erramos e procurar fazer melhor da próxima vez. Assim, pouco a pouco, vamos nos tornando pessoas melhores interiormente, sentindo mais aqueles momentos, mais aqueles estados de bem-estar, e assim vamos ter menos sofrimentos emocionais também. Amor e Compaixão escreveu aqui: minha noite foi renovada. Muito obrigado pelo seu comentário, que bacana. Orlando da Silva escreveu aqui: mas quando o problema já é de anos e não há mudança, o que fazemos? E postou os corações também. Muito obrigado pela sua pergunta, Orlando da Silva. Quando isso acontece, quando o problema já vem acontecendo há vários anos e não vemos as mudanças, é importante saber se nós estamos querendo mudar o que está fora de nós. Porque quando nós queremos mudar algo que está fora de nós, não está dentro do nosso controle. O que nós podemos fazer é buscar a mudança dentro de nós. Então, a partir do momento que nós buscamos a mudança dentro de nós, as mudanças fora de nós começam a acontecer também, tanto com as pessoas quanto com relação ao ambiente que nós vivemos. Então, para que nós possamos mudar o mundo à nossa volta, precisamos começar a mudança dentro de nós mesmos. Se nós estamos querendo mudar nós mesmos e passamos vários anos e não conseguimos mudar nós mesmos, significa que nós precisamos buscar por mais conhecimentos novos, abrir a nossa mente para novos conhecimentos. E adquirindo os novos conhecimentos, vamos abrir outras possibilidades para realizar a mudança dentro de nós. Porque se nós não buscamos por novos conhecimentos, com aqueles conhecimentos que nós já temos, vamos continuar no mesmo sofrimento que nós já estamos passando. Vamos continuar repetindo os mesmos sofrimentos. Por isso a importância de nós buscarmos cada vez mais novos conhecimentos. Todos os dias. Um pouquinho a cada dia. Então espero ter conseguido ajudar a responder a sua pergunta, Orlando. Mas obrigado pela sua pergunta. Então, na história da humanidade, nós podemos ver que já passamos, na história da humanidade, podemos ver que já se passaram vários séculos, vários milênios, onde os nossos instintos mais inferiores dominavam, em forma de maldade, em forma de violência, em forma de ignorância. E à medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, e à medida em que nós vamos assumindo a disposição de querermos nos renovar interiormente, vamos encontrando em nós mesmos os verdadeiros valores da vida, que viemos adquirindo através dos conhecimentos úteis que colhemos ao longo da nossa jornada de vida. Mas ainda carregamos dentro de nós uma parcela de agressividade, uma parcela de violência nas nossas ações e também nos nossos pensamentos. Isso ocorre porque ainda estamos nos comportando com base no orgulho, com base no egoísmo. E quando a base do nosso comportamento é o nosso orgulho ou o nosso egoísmo, muitas vezes nem percebemos que estamos agindo de forma equivocada. E por isso que existem as outras pessoas à nossa volta que espelham o nosso comportamento, de forma que nós possamos olhar fora o que nós temos dentro de nós. Então, quando nós falamos mal de alguém, as bases dessa maldade estão dentro de nós. Quando nós caluniamos alguém, encontramos as bases da calúnia dentro de nós. Por isso que quando nós criticamos alguém,
devemos nos incluir na crítica também, porque nós temos a nossa parcela de participação na harmonia do universo quando nós erramos. Então, vale a pena salientar que vai ser através de conhecimentos úteis que nós vamos encontrar as leis que regem o universo, que regem a natureza e regem a nós, que também fazemos parte da natureza. Quando nós nos desviamos dessas leis, recebemos os sofrimentos emocionais como retorno e como um alarme para que nós possamos corrigir a nossa rota, ajustando os nossos pensamentos, ajustando os nossos sentimentos e ajustando as nossas atitudes. Então nós podemos fazer um exercício todos os dias, analisando o que nós vemos, analisando o que nós ouvimos e, em silêncio, começarmos a corrigir em nós mesmos o que nós vemos de errado fora de nós. Cada coisa que nós conseguirmos corrigir em nós vai ser um ponto de luz que nós acendemos no nosso coração, que vai servir de claridade para iluminar os nossos caminhos e os caminhos das pessoas a quem nós ajudamos. E é importante que façamos essa correção em nós em silêncio, sem anunciar essas reformas que nós estamos fazendo dentro do nosso íntimo, porque o bem não precisa de barulho. Quando nós fazemos alarde das nossas correções, ou das correções que nós estamos fazendo em nós, significa que nós ainda não estamos espiritualizados. E o alarde do bem que nós estamos fazendo dentro de nós se transforma em vaidade. Por isso, é importante que nós analisemos os ensinamentos da natureza, onde a natureza está sendo útil a todos os seres vivos e não faz propaganda do bem que está fazendo. E aí nós podemos refletir se nós costumamos esconder o mal que nós fazemos. Se nós escondemos o mal que nós fazemos, porque temos necessidade de revelar o bem que nós fazemos? Um ponto para reflexão, né? Então, nesse caso, nós estaríamos tentando viver apenas pelas aparências, onde mostramos apenas o nosso lado bom e escondemos o nosso lado ruim, o nosso lado mal? Ou seja, não estamos querendo aparentar ser pessoas boas, mas no fundo temos aquela maldade junto conosco também. Isso também nos faz lembrar uma outra frase que está na Bíblia, em uma das cartas de Paulo, onde ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então nós ainda temos imperfeições, nós ainda temos fragilidades e, como resultado, ainda erramos por fraqueza ou por ignorância. Então assumir um erro é mais nobre do que esconder um erro. Então, quantas vezes um problema maior foi minimizado ou a bronca foi minimizada quando eu assumi o erro que eu cometi? Eu falei assim, o erro foi meu, ou digo assim, eu errei, vou procurar não repetir esse erro de novo. Então, uma vez aconteceu num ambiente de trabalho, onde eu tratei uma pessoa de uma forma rude, e a minha consciência não me deixou tranquilo, porque eu tinha o conhecimento de que aquela forma de agir não estava correta, mas acabei escorregando. Quando nós temos o conhecimento e nós escorregamos em um erro, a dor é maior. Então, nesse caso, eu não errei por ignorância, eu não errei por desconhecimento, mas sim eu errei pela minha fraqueza em não ter conseguido controlar os meus instintos animais inferiores, relacionados à agressividade. Então, no dia seguinte, cheguei para aquela pessoa a quem eu havia tratado de forma áspera e eu me desculpei pela atitude, dizendo que aquilo não iria mais se repetir. E a pessoa disse que nem se lembrava daquele momento.
mas ocorreu uma mudança para melhor dentro de mim. E a partir daí, o relacionamento melhorou a tal ponto de um dia eu encontrar essa pessoa, por acaso, fora do ambiente de trabalho, em um final de semana dentro de um shopping center. E nós ficamos conversando por um bom tempo. Então foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Eu ter me desculpado para a pessoa, dizendo que aquilo não ia acontecer de novo. E realmente eu comecei a me controlar cada vez mais. Então, quanto mais nós vigiamos os nossos pensamentos, quanto mais nós vigiamos as nossas atitudes, melhores os retornos nós vamos ter. Nós vamos ter o efeito causado pelas boas ações que nós realizamos ou pelas más ações que nós conseguimos controlar. Isso vai trazer para nós muitos benefícios e muito crescimento também. Então, quando nós erramos por ignorância, ou seja, quando nós erramos por desconhecimento, em algum momento nós temos a lei do retorno, que nos traz a dor e nos traz o sofrimento emocional. Por isso é importante que nós nos esforcemos todos os dias, um pouco a cada dia, a nós nos tornarmos pessoas cada vez melhores interiormente. Um pouco a cada dia, um passo a cada vez, tijolo por tijolo. Dessa forma nós vamos construindo o nosso interior para nós nos tornarmos pessoas melhores um pouco a cada dia. E quanto melhores nós nos tornarmos interiormente, menos sofrimentos emocionais também nós vamos ter. Pedrolina de Oliveira Bueno escreveu: boa noite, abençoados. Como é bom ouvir palavras que nos edificam. Muito obrigado, Pedrolina. Então, boa noite para você também. Então, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo carinho. Eliana Ramos escreveu: é bem assim. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. É isso mesmo, Eliana. Quanto mais nós conhecemos, maiores são as nossas responsabilidades, né? Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito relevante o que você escreveu aqui, Eliana. Muito bacana. Pedrolina de Oliveira Bueno escreveu: pedir perdão, que é muito bom. É verdade. Acho que faltou alguma coisinha aqui. Mas obrigado pelo seu comentário, Pedrolina. É importante nós aprendermos a pedir perdão com uma frequência cada vez maior, né? Cada vez que nós erramos. Como nós podemos nos tornar pessoas melhores? Então, eu vou passar 3 dicas. Primeiro, a partir da busca por novos conhecimentos úteis, para que a nossa bagagem mental contenha as informações que nós precisamos. E quanto antes nós colocarmos esses conhecimentos em prática, e quanto mais nós utilizarmos, mais fácil nós vamos conseguir encontrar quando nós precisarmos. É o mesmo que se nós temos alguma ferramenta útil, por exemplo, uma tesoura, pegamos essa tesoura e guardamos em algum lugar seguro para não perdermos. Mas se dificilmente nós usamos, quando precisamos usar, precisamos nos lembrar onde nós guardamos essa tesoura. Então isso já aconteceu comigo com essa ferramenta aqui, ó, esconder aqui a marca. Aconteceu comigo com essa ferramenta. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta é um decapador de fios. Então é uma ferramenta que eu havia guardado direitinho, mas quando eu fui precisar usar, eu tive dificuldade para encontrar. Então o decapador de fios, eu trouxe aqui, ele serve para decapar o fio de uma forma mais rápida, né? Então esse é um exemplo que eu tinha guardado alguma coisa, mas como eu usava pouco, eu não lembrava onde eu tinha guardado, mas finalmente consegui encontrar. Então da mesma forma também ocorre com os conhecimentos que nós adquirimos. E quando nós não aplicamos logo na prática, depois temos mais dificuldades de encontrar essas informações. Então, uma segunda dica, para nós nos tornarmos pessoas melhores, precisamos também começar a corrigir os nossos erros o quanto antes. Só que para podermos corrigir o nosso erro, nós precisamos primeiro
identificar o erro e reconhecer que nós erramos. Senão nós não vamos encontrar razão para corrigir algo que nós não conhecemos. Então o conhecimento vai nos ajudar a discernir o certo do errado, que vai facilitar quando nós precisamos identificar onde nós erramos. Identificando o erro, é preciso assumir a responsabilidade pelo erro, reconhecendo que nós erramos, e em seguida, reparar esse erro. Então a terceira dica para nós nos tornarmos pessoas melhores é que nós precisamos realizar práticas no bem, nas pequenas atitudes. Assim, gradualmente, nós vamos passando a ter uma coerência entre a nossa aparência e a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Quanto mais coerência no nosso comportamento, menos sofrimentos emocionais também nós vamos ter. Então, se nós queremos ensinar alguém a seguir esse caminho no bem, nós devemos ensinar através do nosso exemplo. Porque quando nós queremos ensinar alguém, quase sempre, quando nós abrimos a boca, ela vem acompanhada por agressões. Porém, nós podemos exercitar o silêncio no momento em que nós sentimos irritação. E depois que conseguimos controlar nossa agressividade, nós podemos falar com uma voz mais suave e falar de uma forma profunda sobre o conteúdo, e não simplesmente falar palavras vazias. Tem uma frase de uma música da Legião Urbana, Índios, tem uma frase que diz assim: fala demais por não ter nada a dizer. Então muitas vezes quando nós falamos palavras vazias, nós estamos falando demais porque nós não temos muito o que dizer. Por isso, se nós queremos transformar as pessoas à nossa volta, ou se nós queremos transformar o mundo à nossa volta, precisamos começar a mudança por nós mesmos, que é onde nós temos controle. À medida em que nós mudamos, o mundo à nossa volta muda. O mundo à nossa volta vai se sintonizar também com o nosso mundo interior. Inclusive as pessoas que não vão fazer parte nessa jornada na prática no bem, também vão saindo naturalmente da nossa vida. Então já aconteceu comigo, onde pessoas que não estavam sintonizadas com a minha jornada, saíram naturalmente da minha vida. Isso também pode ser encontrado no livro A Matriz Divina. Eu não trouxe o livro aqui, mas depois eu coloco na descrição e coloco na edição do vídeo. Então essa questão que eu coloquei, que as pessoas naturalmente vão saindo da nossa vida quando não vão acompanhar nossa jornada de vida. Então o nome do livro é A Matriz Divina. O autor é Gregg Braden. E o Gregg também ele teve situações semelhantes, onde as pessoas foram saindo da vida dele também, pois estavam com propósitos diferentes do propósito dele. Então algumas pessoas saem da nossa vida, mas outras pessoas que têm o mesmo propósito se aproximam de nós naturalmente. Então, tendo esses ensinamentos, a nossa vida fica mais simples, mais leve e com menos sofrimentos emocionais. Pedrolina de Oliveira Bueno escreveu: a cada dia aprendemos a ser melhor com sua reflexão. Olha, muito obrigado pelo seu comentário, muito bacana. Obrigado pelo carinho, por me acompanhar também através dos meus vídeos. Então assim eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais a atenção, se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e que as plataformas YouTube, Facebook, Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudem a compartilhar com outras pessoas. Então você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho
para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E assim você não perde mais nenhum vídeo meu. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. E espero te ver em todas essas lives. E vale lembrar também que todos os dias às 7 horas da manhã nós postamos um vídeo no YouTube e também no Facebook. É um vídeo com uma reflexão curta para que nós possamos refletir durante o dia, possamos refletir durante a semana, possamos refletir durante a vida e aplicar na prática aquilo que fizer sentido para nós. E assim nós vamos aliviando os nossos sofrimentos emocionais. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu aqui: deixar partir para que venha um novo momento. Olha que bacana o que você escreveu aqui, Maria Lígia, isso mesmo. Deixar partir, deixar ter desapego das coisas, porque as coisas devem fluir. Então, quando nós temos desapego das coisas, elas fluem, mas vem o novo para nós também. Chega o novo. Porque quando nós prendemos muito, não deixamos fluir essas energias, não conseguimos receber energias novas. Quando temos muito apego a alguma coisa, não conseguimos deixar coisas novas chegarem até nós também. Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário, Maria Lígia. Muito relevante. E a minha mãe escreveu aqui: excelente conteúdo de reflexão, Hugo. Que a luz divina continue acompanhando sempre na vida de vocês. Que as bênçãos de Deus estejam com você hoje e por toda a semana. Gratidão. Boa noite a você e a todos. Bom descanso. Que bacana. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, mãe. Que as bênçãos de Deus estejam conosco durante toda a semana, durante toda a vida. Então, muito obrigado pelo carinho. Boa noite para a mãe também. E também que a mãe também tenha um bom descanso. Muito obrigado. Eliana Ramos escreveu aqui: excelente aula de hoje. Aliás, como sempre, gratidão, parabéns. Que bacana. Muito obrigado, Eliana. Obrigado pelo carinho também. Então, gratidão a você por estar me acompanhando aqui. Gratidão a você pelo carinho. Muito obrigado. Adair Alves escreveu aqui: gratidão sempre. Muito obrigado, Adair. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: gratidão, até lá. Gratidão a você, Maria Lígia. Bacana. E Pedrolina de Oliveira Bueno escreveu: com certeza, Hugo, você está no caminho certo. Tem ensinado muito. Muito obrigado, Pedrolina. Muito obrigado pelas suas palavras. Você escreveu aqui que eu estou no caminho certo. Muito obrigado. Então, caso eu não esteja também, por favor, comentem para que eu também possa fazer a correção da rota, tá? Mas obrigado por vocês estarem aqui. Minha mãe postou também as mãozinhas de gratidão. Muito obrigado, mãe. A Luísa Luz escreveu: boa noite, amigo Hugo Mizukami. Excelente conteúdo dessa live. Bom descanso para você e toda a sua família. Gratidão por tudo. Paz, luz, saúde e amor. Boa noite, minha amiga Luísa. Muito obrigado por suas palavras. Obrigado pelo carinho. Então, bom descanso também para você. Bom descanso para todos. E que também todos tenham muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde também. Assim, quero aproveitar e desejar a todos uma boa noite de sono, tranquila, serena, reconfortante, revigorante. Que nós possamos despertar amanhã mais fortalecidos, com mais energias boas. E que as reflexões dessa noite possam continuar também na nossa mente e principalmente aquilo que fizer sentido para nós, que possamos colocar em prática na nossa vida e gradualmente irmos superando os nossos sofrimentos emocionais. Quero aproveitar também e desejar uma excelente semana abençoada, que a semana seja tranquila, serena, fazendo refletir também tudo que acontecer de bom essa noite, de bons momentos, de bom descanso, que as outras noites também possam se refletir durante a semana, com muita paz, com muita luz, muitas bênçãos, muitas reflexões. Então, muito obrigado de novo por você estar aqui, até o finalzinho aqui da live. Então, gratidão.
Então assim vamos encerrando mais uma live. Boa noite.